Fala galera, meu time, eu sou o Felipe, tá começando mais um podcast do Facilitadores de Inovação. Vou lembrar rapidinho, antes do Tom passar os nossos recados blogueiros, a nossa comunidade está sendo criada para vocês entenderem que o futuro não é um lugar para onde a gente está indo, o futuro é um lugar que a gente está criando. Então a gente faz toda semana conteúdo novo, traz novidades para vocês, para que a gente se instrumentalize mesmo, para tirar uma ideia do papel, para liderar um negócio, para dar o próximo passo na nossa carreira. A gente sabe e reconhece que nós somos muito maiores e muito mais legais do que o nosso trabalho, só que o nosso trabalho talvez seja a principal ferramenta de criação que a gente tem na nossa mão, de transformação da realidade que a gente está, de mudar o mundo mesmo. E como a gente acha que o mundo é o nosso, né? Nosso meio, a gente quer fazer do Facilitadores um lugar onde vocês vão viver e sentir coisas que vocês não viveriam e não sentiriam em outros lugares. A conversa de hoje poderia facilmente estar acontecendo num boteco, sábado, 4 horas da tarde, com a porção de torresmo com mandioca frita de um lado. Cadê o copo? Tá. Com a cervejinha. Não pode? Um copo lagoinha, um copo lagoinha do outro. Tá feliz? Tô muito feliz de receber a Nath aqui. Salve, galera. Sou o Tom. Fazer os recados blogueiros aqui, né? Agora a gente deu um upgrade, né, no cenário. Aqui, né? A gente tem uma planta aqui muito legal. A gente tem um letreiro aqui, @Facilitadores de Inovação. Tem luz atrás aqui na minha cabeça aqui, na cabeça da Nath também. Então, estamos melhorando, evoluindo. Se inscrever aí no nosso canal do YouTube, deixar o like, comentar, trocar uma ideia, mandar pro contatinho ou pra contatinha, trocar aquela ideia sobre trabalho também, não ficar falando só amenidades o dia inteiro, que às vezes vai cansar. Mas estamos no Spotify também. Quiser ter acesso aos nossos conteúdos, da plataforma da comunidade, dos facilitadores, tudo tá no link da bio lá do nosso Instagram. Então segue lá, acompanha a gente. Mas vamos agora pro que interessa. Estamos recebendo a Nath aqui hoje. A gente não consegue falar formalidade, né? Eu tava lembrando do Instagram dela, que é Nayaya, né? É muito bom, eu acho muito da hora o arroba dela. Mas, Nath, seja bem-vinda. Se apresente pra gente, conte quem que é você e todas essas coisas maravilhosas que você tava contando em off pra gente, que você anda fazendo aí na sua carreira. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, né, de estar com vocês, aprender um pouco mais com vocês. Não sei como é que eu posso contribuir, como é que eu posso facilitar, como é que eu posso ensinar, sei lá, qualquer coisa. Fico muito lisonjeada de verdade, especialmente por ter visto, né, os convidados anteriores de vocês, né, os que vieram antes de mim aqui, e é muito legal poder ter essa oportunidade. Quem é a Natália, né? A Natália é a mamãe da Marina, a esposa do Rafael, filha do Daltinho e da Verônica, irmã do Samuca. Não tenho nada de muito especial, assim. Sou uma pessoa comum, alguém que levou bastante tempo para, de repente, encontrar ali o que seria a sua carreira, a sua função no mundo, a sua trajetória. Eu não vim pelos meios convencionais, sabe, traçando esse caminho. Eu tive o meu primeiro emprego formal e que eu realmente me dediquei e amei, me encontrei aos 28 anos. Caramba. Não que eu não tenha trabalhado antes, lógico, né? Eu tenho 18 anos de CLT já. Caramba. Isso denuncia um pouco a minha idade. Você trabalha desde os 13, né? Eu comecei a trabalhar de carteira assinada como menor aprendiz ali, né? Eu fiz Senai. Então, assim, como qualquer menina de escola pública que chega naquela fase de tentar decidir o que vai fazer, né, na vida, eu não tinha muita orientação, eu não tinha muita certeza, muita clareza. E aí é o que a gente tem mais fácil, né? O que dá para fazer. E aí, enquanto os meus colegas, alguns estavam fazendo preparatório, cursinho, estudando para tentar acessar uma faculdade pública, algo nesse sentido, eu achei melhor já colocar em prática, porque eu já trabalhava desde mais cedo e meu pai sempre falou, faz curso técnico, é muito bom. E aí no curso técnico, às vezes você descobre alguma afinidade, enfim, fiz a provinha lá do Senai, passei e aí comecei um curso técnico em administração pelo Senai, fui depois para uma empresa, que é a Interflex, não sei se ainda existe, em Virgínia. Era do quê? Era uma empresa de embalagens. E aí, assim, fui pro chão de fábrica mesmo, trabalhar ali próximo ao pessoal que fazia controle de produção e tudo mais. E depois da Interflex, eu
comecei a pensar no que eu faria de faculdade. E aí, para mim, assim, dentro do leque de cursos, né, que a gente tinha aqui em Varginha, que era o que dava para fazer, eu não conseguiria morar fora e tudo mais, né? Meus pais iam me bancar ali em casa, e aí a prefeitura de Eloy Mendes, na época, lá tinha ônibus que vinha para Varginha. Eu falei, isso aqui que dá para fazer, vai ser isso, né? Eloy Mendes, para quem não sabe, é o nosso bairro afastado. Verdade. É importante dizer que Eloy Mendes é uma importante cidade próxima a Varginha, né? 18 quilômetros. Que, inclusive, territorialmente é maior do que Varginha, né? É verdade, o território de Eloy Mendes é maior curiosidade, que Varginha. essas coisas ninguém te informa. É verdade, Eloy Mendes é maior. E aí... Eu vim estudar aqui em Varginha e fiquei muito entre direito e administração. E uma única coisa que eu sabia era que eu não tinha afinidade nenhuma com cálculo, exatas. Eu era de outra turma, né? Eu falei, não, administração acho que não vai rolar. Pelo que eu vi, tem que fazer muita conta, isso não é pra mim, não. E aí, resolvi que eu ia fazer direito. Cheguei na faculdade... expectativas zero de que eu fosse em algum momento me apaixonar, e realmente não rolou pra mim, não deu, assim, não me pegou. Eu precisei de 8 anos para terminar minha faculdade de Direito, porque na minha família ocorreram diversas coisas ali e a gente não tinha condição financeira estável e tudo mais, então comecei a faculdade, meu pai já não conseguia mais me ajudar, e eu trabalhando, não ganhava o suficiente também para manter, e aí eu dei uma pausa, fui embora para Jundiaí, interior de São Paulo, com uma oportunidade de trabalho que era interessante na época, né, porque eu trabalhava em cartório, nesse meu início da faculdade, eu saí da Interflex, fui trabalhar em um cartório em Eloy Mendes, e eu tinha uma prima morando em Jundiaí, foi pelo ProUni estudar numa faculdade lá, e aí ela começou, tenta ProUni no próximo semestre, tenta arrumar um emprego aqui, cidade maior, vai abrir seu horizonte, às vezes você consegue um outro curso, alguma outra coisa. E acabei indo para Jundiaí. Com a cara e a coragem, assim, arrumei um emprego num cartório lá, pela minha experiência aqui, e aí comecei a me encontrar um pouco mais, fui para a faculdade de Direito lá, né, tentar finalizar o meu curso para não perder tanto tempo. A gente sempre pensa assim, não posso perder tempo mais, né, eu tô velha, coitada, né, não sabia de nada. E aí fiz o restante do meu curso de Direito lá, trabalhando nesse cartório. Custo de vida, né, no interior de São Paulo, ali, Jundiaí muito próximo a São Paulo, era muito elevado. Eu lembro que, assim, não sobrava nada, faltava às vezes. Um almoço é R$50, né? Era difícil, assim, para ir para a faculdade eu gastava, 4 ônibus. Então, assim, eram 2 para ir, 2 para voltar, e aí só de despesa de transporte já ia, 10 pila por dia, né? Então, e não era só difícil. Dinheiro, né? Mas o tempo também gasta. Sim, o tempo, desgaste, energia, E aí, terminei a minha faculdade de Direito aqui em Varginha depois de 2 anos, assim, que eu voltei de Jundiaí, sabe? Então, assim, o meu curso levou um bom tempo, assim, pra acontecer. Porque nesse caminho, sabe, essa coisa de não te pegou, sabe? Não me pegou o direito e sempre tive pouca oportunidade de estruturar essa coisa de, vou fazer uma jornada acadêmica, vou terminar a faculdade, vou fazer uma pós, vou fazer um mestrado. Não, era sempre um corre ali, eu tinha que sempre correr atrás e sair de um trabalho e arrumar outro, e naquela ansiedade, né, de um dia conseguir pensar melhor ou se achar numa profissão e definir qual seria o curso acadêmico, de que forma que eu ia me letrar, de que forma que eu ia seguir e tudo mais. Acho que me tirou muito foco. Cada hora eu estava trabalhando ali, buscando esse crescimento dentro de uma empresa, trabalhando para outras pessoas e tudo mais. E aí eu fiz um pouco de tudo, assim, trabalhei em diversas coisas, sabe? Trabalhei em loja, trabalhei... Aquela trend do Instagram, tipo assim, coloque 5 coisas com que você já trabalha. Se eu fizer essa, eu vou ter lá manicure, vendedora, eu já trabalhei numa faculdade em troca de um curso, já... Trabalhei num telemarketing, trabalhei em cartório. Então, assim, já fiz um pouquinho de tudo, assim, sabe? Eu vou te interromper, mas é porque eu sou muito fã de um negocinho que é seu, assim. E que eu acho que você não sabe. Eu acho que você sabe, mas às vezes. Que é tipo assim, tem uma qualidade que ela é raríssima mesmo. Na maioria das pessoas que se colocam, né, à disposição de mudar alguma coisa, que é... Eu não sei como é que eu chamo isso, mas querência. Que é... Ardência. Como é que a gente chama isso? Meu pai fala que é ardência. Sei lá, correria. Eu acho que é iniciativa, né? Iniciativa, atitude. E eu acho que você não sabe disso. Porque em vários momentos eu vejo você subestimando
essa sua qualidade. Óbvio, e as pessoas vão ver e ouvir. Tem muito talento envolvido, tem muita capacidade analítica, tem um monte de qualidade que te coloca num lugar relevante no futuro, mas tem uma coisa que para mim é premissa em você, assim, que é uma coisa que me inspira muito, que é essa capacidade que você tem de se colocar disponível, de ter disposição mesmo, de estar afim, sabe? Faz sentido isso pra você ou é uma viagem da minha cabeça? Faz sentido, faz total sentido. Acho que por formação, talvez, né? A forma como eu fui criada, de onde eu vim, o jeito que a minha vida foi acontecendo, eu não tinha outra opção. Eu tinha que querer muito. Eu não fui aquela pessoa que foi fazer o trabalho que amava, sabe? Tive que aprender a amar o que eu estava fazendo, sempre. Então, sempre que essas oportunidades surgiram, eu entrei e vesti a camisa, sabe? E falei, não, eu vou fazer disso daqui a minha oportunidade e tudo mais. Só que, infelizmente, nem sempre você pisa no melhor terreno para isso, né? Nem sempre você vai ter as melhores oportunidades, nem sempre você fez a melhor escolha. E essa minha ansiedade, essa coisa de, nossa, eu preciso correr, preciso pagar a faculdade, eu preciso isso, preciso aquilo. Os meus pais tiveram uma mudança de cidade, e aí eu fui morar sozinha, e ainda tinha responsabilidade de despesa de casa. Então, assim, eu tava sempre nesse correr, assim, né? E aí, depois dessa correria, eu falei, agora eu vou dar uma pausa, vou tentar fazer alguma coisa minha. Terminei a faculdade, voltei aqui pra Varginha, terminei a faculdade. E aí, a minha família... o meu pai, né, a história de vida do meu pai, assim, começa trabalhando num retiro e a gente morando de favor. A minha primeira infância ali, né, foi, tipo, morando meio que de favor num sítio, onde ele trabalhava nesse retiro, né, numa casinha lá. E aí... O que é retiro? É um lugar onde as pessoas tiram leite de vaca, retireiro, sabe? Sabe o laticínio? Tá. Lá em Lima tinha um laticínio. Porque me veio na cabeça também o retiro espiritual. Não, lá em Lima tinha um laticínio e tal. Então, assim, o emprego ali era muito restrito, eram poucas as oportunidades. Ele trabalhava no retiro desse laticínio. Como é que seu pai chama? Adalto. E aí, meu pai trabalhava no retiro desse laticínio e morava em troca, né, do trabalho, mais alguma coisa ali e tudo mais. E eu fui meio que criada ali. E o meu pai foi estudar, depois de muito mais velho, assim, eu já tava, sei lá, terminando a escola, e meu pai tava indo pra escola pra tentar estudar, fazer depois da 4ª série, que é até onde ele conseguiu ir, assim. E a história dele é uma história de vida muito difícil, sabe? Sempre trabalhou muito e batalhou demais, e ele fala que foi Deus, assim, não tem explicação. Foi uma sorte que ele deu, ele encontrou de alguma forma uma oportunidade ali na vida. Ele foi trabalhar, tipo, de office boy, assim, num escritório, auxiliar ali uma atividade. E a pessoa que, na época, era responsável por esse estabelecimento ali, teve um problema de saúde grave e meu pai teve que assumir. E ele era uma pessoa que não tinha capacidade técnica, que não tinha condição e tudo mais. Na época era o escritório de despachante. E aí ele conseguiu ficar ali por um tempo, mas depois era exigido que ele tivesse uma credencial, né, uma autorização, uma certificação e tal. E meu pai não conseguia, porque ele não tinha estudado. Então, a minha mãe foi lá, ela era professora, minha mãe é professora na zona rural, de matemática e tal. E a minha mãe foi lá, estudou e fez a tal da certificação lá, enfim, credencial. E eles assumiram esse escritório. A família, tipo, vendeu pra minha família, né? E eu lembro que meu pai pagou isso em forma de arrendamento, assim, por, sei lá, 20 anos, sabe? E aí foi depois disso, quase que na minha adolescência, já que a minha vida começou a ficar um pouco mais fácil, assim, que foi melhorando e tudo mais, sabe? Mas sempre foi uma correria e tudo mais. E o meu pai sempre me falou, você não tem outra chance de fazer acontecer, então se agarre às oportunidades que você tiver. Eu lembro nessa época de Senai que eu vinha pra Varginha cedo, estudava, ia pra empresa e depois ia pra faculdade, ia à noite pra cursinho. E depois eu tava na empresa durante o dia e ia pra faculdade à noite, né? Meu primeiro ano de Direito aqui em Varginha. Então, assim, era desgastante, eu era nova, tava ali com, sei lá, 17, 18 anos. Eu falava, pai, eu não quero mais, tá muito cansativa essa rotina, acordar cedo todo dia, chegar em casa muito tarde. Ele falou, minha filha, você não tem essa escolha, não existe isso, filha. Você começou, você vai terminar. Você tem que terminar o seu curso, você tem que terminar a sua faculdade, que não sei o quê. Então, acho que isso veio muito pra mim, assim, essa história, né? E como foi pra ele, pra minha mãe, me fez pensar que eu tinha que agarrar. Então, essa querência, sabe? Essa coisa do tem que fazer, essa querência, essa ardência, né? Eu acho que vem muito disso, assim, do exemplo que eu tive em casa, né? Legal. De como a vida ali da minha família foi, né? Então, acho que isso tá relacionado muito com isso, assim, sabe? E realmente é uma força, né? Você ter
querência. É difícil. Ô, Nath, o que você acha que te fez, assim, você contou aí nesses minutos aí, essa quantidade de mudança que você passou e tudo mais, o que você, tipo, tem uma habilidade aí que foi desenvolvida para poder, principalmente, acho que resolver problemas, não só da sua vida, mas dos trabalhos que às vezes, tipo, você achava que ia ser uma coisa e às vezes na prática era outra completamente diferente, assim. O que foi te estimulando, assim? Como que você foi encontrando a Nath profissional ao longo desse tempo, até você conseguir realmente amar algo aos 28 anos de idade, como você falou, assim. Mas como que você acha que foi esse seu desenvolvimento profissional? O que foi acontecendo, sei lá, alguns episódios que mostraram, ó, eu sou boa nisso aqui, isso aqui se me pedir eu consigo entregar agora, isso aqui se eu aprender tal coisa, falta só isso aqui, eu vou conseguir realizar uma coisa mais complexa ainda. Como é que você foi se enxergando e conseguindo olhar para trás e moldar a sua carreira para a gente vai chegar lá ainda, né, nessa posição que você tá hoje, assim, mas, tipo, nesse processo provavelmente foi muito turbulento, foi chato, vontade de, sei lá, gritar, sair correndo, deve ter dado, mas, tipo, como é que foi esse processo pra você olhar e falar, não, beleza, achei, eu sei que nisso aqui eu sou boa, nisso aqui eu posso melhorar? Como é que foi isso? Eu acho que eu sempre me vi como uma boa articuladora, assim. Acho que eu sempre fui uma pessoa que sabia articular situações, tinha boa argumentação. Minha mãe, por ser professora, sempre me incentivou muito a leitura, sabe? Então, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de saber o que eu não sabia. Todo dia eu queria saber uma coisinha nova. Então, isso sempre esteve comigo. Apesar de eu não ter tido essa trajetória acadêmica, estruturada e tudo mais, eu buscava as minhas formas de entender sobre diversos assuntos, né? Na escola da vida. Na escola da vida. E aí, quando eu finalmente finalizei ali o meu curso de Direito, eu falei, bom, agora é botar, né, pra funcionar. E aí, a minha família, despachante ali, trabalhava muito com trânsito e tudo mais. Eu falei, vou aplicar o que eu sei do que eu fiz trabalhando com a minha família, né? E aí, comecei a fazer recursos de multa e preparação de documentação para as pessoas de ANTT, né, para caminhoneiros. Tipo, comecei a trabalhar com essas coisas. E aí fui focando ali nisso, advoguei zero, tá? Advoguei zero, porque isso tudo acontece meio que na esfera administrativa. Mas eu comecei a atender essas pessoas, fazer captação desse trabalho, né? Comecei Você ia atrás da demanda, fazer, assim, tipo, buscar cliente? Super. Como falava para as pessoas que eu estava oferecendo esse serviço, fazia algumas mídiazinhas, distribuía para o meu irmão, para outros despachantes, autoescola, procurava isso e comecei a fazer. E isso deu resultado e era legal, porque eu tava em casa, podendo desempenhar esse trabalho e tudo mais, né, e dava certo. E ali eu tinha que ter uma habilidade que eu acho que é o que me ajuda depois lá na frente, que é a de argumentação ali, de escrever, sabe? De escrever e convencer quem tá lendo de que aquele cara não cometeu uma penalidade de trânsito. Tipo, não, calma aí, não é bem assim, é porque eu sinto, é porque não sei, sabe? Então, e como é que é esse processo? Eu tenho essa curiosidade. Sempre tive vontade de recorrer a uma multa, mas eu falei, velho, não nada que eu escrever aqui, tipo, se minha palavra contra da... O que acontece, né? Acho que Direito é uma faculdade que te ensina muita coisa que devia ser o básico que todo mundo soubesse, assim, né? Então, na legislação de trânsito, por exemplo, existem infrações de natureza leve, de natureza média e de natureza grave. Então, um primeiro ponto aí para vocês guardarem aí é que sempre que você tiver uma primeira infração de natureza leve, ela pode ser convertida em uma advertência. Isso é regra, tá na lei. Ninguém precisa pagar uma multa de natureza leve. Exemplo, sei lá, de até 3 pontos. Que aí é 120 e poucos reais ali. Isso, a mais baratinha. 120 e poucos então, reais. se você receber uma dessa e ela for a sua única naquele ano, Caramba, tem isso ainda. Todo ano você pode tomar uma. Você só não pode ter 2 no mesmo ano. Mas se você tomar uma por ano, essa você pode pedir a conversão, você não precisa pagar. E aí, depois tem a lógica se aplica tanto para quem cometeu algo de natureza leve, como uma benesse, quanto a uma penalidade mais séria para quem cometeu algo gravíssimo, né? Quem tem uma multa gravíssima de 7 pontos vai responder, né, a um processo administrativo que pode gerar consequências de suspensão da CNH, cassação, e aí tem que começar todo o processo de novo, fazer reciclagem, enfim, sabe? Mas recorrer sempre pode funcionar, porque existem erros de formalidade, às vezes o cara preencheu de forma manual, viu você passando, preencheu de forma manual e
esqueceu algum detalhe, sei lá, a cor que ele colocou do carro era azul, mas na verdade o seu carro é preto, e aí você pode contestar mostrando uma foto do seu carro. Poxa, olha aqui, meu carro é preto, não era o meu carro, não era eu, né? E tudo mais. Meu carro, minha roupa, meu sapato. Pois é. Aí vem outras discussões, né? Tipo, legal fazer isso, que não sei o quê. Eu acho que porque pra que você vai ficar pagando um monte de multa aí, né? Você cometeu uma infração, você prejudicou quem? O que você fez ali? Eu já tomei às uma vezes multa na rua da minha casa. Então, saindo do portão, fui mexendo no celular, tava passando a guarda municipal, assim. Eles viram, passou uma semana, chegou a multa. Entendi. É muito errado, né? Não pode usar celular dirigindo, mas até que ponto na porta da sua casa com o carro parado, enquanto você tava escolhendo a música do Spotify, né? Então, assim, tem formas de argumentação ali que podem te garantir o cancelamento dela por alguma coisa formal, realmente. E tem outras que são esses detalhes aí que a própria lei te protege. Legal. Então vamos voltar essa parte depois vocês cortam. Não, mas esse conhecimento é sempre necessário. Como burlar as regras. Deixa eu puxar um outro assunto, que é assim... a gente ia chegar, né, nesse ponto assim, de você ter encontrado um pouco da sua vocação. E eu acho que encontrar vocação é um negócio... E eu acho isso muito de momento também. Que eu acho que, tipo assim, a gente tem alguns sinais. Então, exemplo, tá? Pessoal, assim, muito cedo eu tive essa noção de que eu era bom de venda. E não é a venda, tipo, vou fechar um contrato. Mas é isso que você falou, a venda do fazer bons relacionamentos, né? Construir boas relações. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, eu vou investir nisso. E aí, desde muito cedo, isso instintivamente, hoje em dia eu faço de forma mais intencional, mas instintivamente eu falava, cara, se eu sou muito bom nisso, eu vou focar nisso. Não vou começar, tipo, na faculdade, tipo assim, a gente tinha algumas cadeiras, né, na faculdade de publicidade, pra quem não sabe, você aprende a trabalhar em agência de publicidade. Então, em agência de publicidade você tem alguns setores. Você tem o setor de criação, né, que é design mais redação, você tem o setor de mídia, que compra, né, os espaços nos veículos de comunicação, você tem o setor de atendimento, que trabalha mais ali com relacionamento. Eu falei, beleza, se eu sou bom em construir boas relações, para que eu vou me arriscar em aprender produção de áudio e vídeo, fotografia, design? Não dou conta. Então, tipo assim, vou focar naquilo que eu sou muito bom. Porque se eu focar naquilo que eu não sei fazer, eu vou ficar mediano. Se eu focar naquilo que eu sou muito bom, a tendência de eu ficar excelente é um pouco maior. No começo eu fiz isso de forma mais instintiva, hoje em dia eu faço de forma mais intencional. Mas no seu caso, qual foi o processo? Assim? Como é que você percebeu? Falou, não, é isso que eu sei fazer, é nisso que eu vou me dedicar e é isso que vai me dar resultado. Assim. Na verdade, isso acabou acontecendo fazendo, assim. E aí eu tava fazendo esses recursos, etc. E eu morava próximo, tinha acabado de casar, vim morar aqui em Varginha, fiquei trabalhando de casa. Morava próximo à agência de uma instituição, né, financeira. Pode falar. Faz o Pix depois. Eu trabalhava ali muito perto de uma agência, né, do Cicobi Credivar, uma cooperativa de crédito e tal. E eu sempre precisava ir ali resolver alguns pequenos problemas. E quando eu pisei ali a primeira vez, eu falei assim, nossa, parece ser bom trabalhar aqui. Porque as pessoas eram muito educadas, muito cordiais, ar-condicionado. Todo mundo é chique, né, bem vestido. Aí eu falei assim, nossa, deve ser muito bom trabalhar aqui, porque as pessoas são felizes aqui, parece, sabe? Eu entrava ali, tava todo mundo, bom dia, não sei o quê, o tiozinho ia lá pra tomar um café e tal. Eu falei, deve ser bom trabalhar aqui, parece um ambiente gostoso de se trabalhar. E eu já tava cansada daquela coisa de não ter previsibilidade quanto ao que eu vou ganhar. Esse mês se eu não conseguir captar um recurso muito específico de gravíssima, por exemplo, não vai entrar aquele valor. Então, era muito incerto. Se ninguém cair na lei seca esse mês. E aí eu comecei a observar aquilo e aí surgiu a oportunidade de, em um dado momento, eu levar um currículo ali e pedir uma pessoa para me fazer uma indicação, qualquer coisa assim. Só que, assim, uma pessoa formada em direito numa instituição financeira, as oportunidades são pequenas. Talvez numa área de cobrança, talvez ali numa área de jurídico, né, se tiver isso estabelecido, talvez de repente ali numa análise de crédito, porque daí você precisa ter um conhecimento de contratos, alguma coisa assim. Eu falei, bom, vou arriscar. E acabou que, por muita insistência minha, eu fiz ali acho que umas 10 visitas, assim, tentando falar com alguém do RH, tentando levar um currículo. Tá quase sentando no computador, já trabalhando ali. Isso, forçado. voluntária. E aí acabou dando certo e foi aí que eu descobri que era aquilo ali que eu queria fazer. Eu cheguei para trabalhar na área de análise de crédito, não sabia bolhufas de como funcionava o sistema financeiro nacional, mas eu entendi que ali eu podia, querendo muito, aprender coisas que estavam
relacionadas às minhas afinidades. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de vender, eu gosto de me comunicar, eu gosto de articular, eu gosto de contribuir, né, de certa forma, para desenvolvimento de outras coisas. E aqui eu vejo que existem as oportunidades e vai depender do meu trabalho, do meu esforço. E aí foi ali que eu começo realmente a buscar, né, formação técnica, capacitação, e aí eu faço certificação, faço uma pós-graduação, eu tenho a oportunidade, né, de acessar outros ambientes, eu tenho a oportunidade de estar com pessoas ali que podiam contribuir para o meu crescimento. Eu acho que isso também conta muito, né? As pessoas com quem você se relaciona te ensinam muito ali, né, no dia a dia, assim. Tem sempre alguém melhor que você, que sabe mais que você, que pode te ensinar. E eu tive essa sorte desde o primeiro cargo, assim, que eu tive na Credivar, de ter pessoas que foram grandes mentoras, assim, pra mim, sabe? Muita gente que tinha ali, sei lá, anos de casa, fazendo aquela atividade e com maestria, que recebe uma pessoa nova, que quer engolir tudo em poucos dias, meses, sabe? Um trator, querendo passar por cima, né? Tipo, nossa, me passa isso, não sei o quê, devia ser insuportável, mas era mais ou menos assim que eu aprendia também, sabe? Extraindo das pessoas que eram referências, né? E buscando correr atrás, assim, do jeito que dava. E eu sempre começava a desempenhar atividades que já não faziam sentido pro cargo onde eu tava. E aí ficava muito evidente. Poxa, mas ela não é gerente e ela já... Sim, pedia essas atividades. As atividades você pedia? As atividades, sim. Poxa, eu posso ajudar com mais isso? Tô vendo que no dia a dia seu trabalho tá atribulado, você tem muita coisa. Será que eu posso aprender isso para te ajudar? Será que existe essa oportunidade de, né, você me ensinar e tudo mais? Então, sempre foi meio assim. Então, é como se, antes de você ter o cargo, você já trabalhava como se estivesse naquele cargo. Como se eu estivesse naquele cargo. Legal. E aí, fui primeiro analista de crédito. Depois da análise de crédito, eu tive a oportunidade de ir para analista de mercado na mesa de operações. Depois da mesa de operações, eu fui para a área de produtos. Na área de produtos, eu me desenvolvi, me transformei em pouco tempo supervisora de produtos. Depois da supervisão de produtos, eu tive a oportunidade numa gerência de negócios, né? E ali, na gerência de negócios, foi aonde eu mais cresci, assim. Quando eu pude ter pessoas subordinadas a mim, dependendo de mim, né, na liderança e tudo mais, isso enriqueceu muito, muito mesmo a minha jornada. Foi quando talvez eu mais me desenvolvi, foi quando eu também pude acessar um pouco mais de espaços e lugares e estar em outras redes, né, e aí foi quando eu consegui realmente expandir muito, né, o ambiente e também os meus conhecimentos, as minhas competências e tudo mais. E ao longo desse processo, as competências foram sendo desenvolvidas, porque exigia. Não dava mais para ser aquela Natália lá de antes, naquele lugar com aquelas pessoas, né, sendo responsável por aquela equipe. Então, assim, você se força diariamente a buscar. E sempre foi essa loucura, sabe? Sempre foi muito correria mesmo. Até um momento que eu falei assim, poxa, agora não sou só mais eu. Eu descobri a minha gravidez, né? Eu tava no trabalho. Um colega de trabalho meu foi a primeira pessoa a saber que eu tava grávida. Pra vocês terem noção, assim, de quanto eu me envolvia. O quanto eu me envolvia ali com aquilo, né? E aí, quando eu descubro a minha gravidez, eu falei, poxa, acabei de ser promovida. Eu pensei na empresa. Eu não pensei em como eu daria notícia pro meu marido, como que ia ser isso na minha casa, como que eu ia aceitar, né, aquela realidade. E aí, num primeiro momento, eu neguei, assim, falei, meu Deus, não podia ter acontecido agora e tudo mais, né? E só depois, bem mais tarde, é que eu fui entender que a minha filha era o meu trabalho mais importante, assim, sabe? Levou um tempo pra essa ficha cair. E no primeiro ano de vida dela, tinha dias que eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 8 horas da noite. Que eu tava visitando a agência, eu tava viajando e etc. E isso eu sabia que podia me custar muito caro e aquilo me incomodava. E mãe é culpa, não adianta, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei ali no finzinho da minha gestação, muito perto da Marina nascer, eu ainda estava trabalhando e trabalhei até o dia anterior à minha ida para a maternidade, né, para a Marina nascer. E aí eu lembro que nas vésperas ali eu não tinha noção nenhuma do que seria, de como seria. E eu ouvia muito as pessoas falarem assim, ó,
Você vai ver, é um amor, assim, é um negócio. Quando você vê a sua filha, quando ela chegar, é algo muito grande. Você mata e morre, você não faz ideia do amor que é e etc. E aí, quando a minha filha nasceu e eu a peguei a primeira vez, eu não sentia nada. Caramba. Eu olhava assim e falava assim, tá, e agora? O que eu vou fazer? Nunca vi essa pessoa na minha vida. Nunca tinha visto ela, sabe? Por quê? Porque o amor é uma construção. Total. Né? Você vai conhecer aquela criança diariamente. Era muito aquela coisa de eu preciso continuar crescendo, eu vou dar uma pausa muito significativa. Será que é isso realmente que eu tinha planejado pra mim? E aí você fica olhando lá na frente, mas poxa, eu tava esquecendo da importância que era ter gerado alguém, ter trazido uma criança, né, ao mundo, que era de total responsabilidade minha e que eu tinha que ser exemplo, eu tinha que estar ali, né, que tinha que ser presente, tinha que formar, tinha que educar e etc. E num primeiro momento isso foi terceirizado, né? Porque eu tava fora achando que a coisa mais importante que eu tava fazendo era aquilo pra em 10 anos, de repente, dar uma vida melhor pra ela do que a que eu tive. Faz sentido? Não faz sentido nenhum, né? A gente cai em si, assim, e aí quando eu tive essa virada de chave, quando eu caí em mim, assim, eu senti muita culpa. Eu falei assim, poxa, eu não podia ter feito isso com a minha filha, né? Ter meio que deixado ela ali esse primeiro ano de vida que é tão importante, porque eu tava tão preocupada em trabalhar, em crescer profissionalmente. Será que isso realmente é o que importa? É isso que eu realmente vou deixar? É isso que realmente, né, vai construir a história dela também? E aí eu voltei a trabalhar, ela tinha 4 meses de vida, e a coisa que eu mais ouvi foi assim, ó: nossa, mas você vai voltar a trabalhar e deixar ela? Nossa, mas ela é muito pequena, ela tem 4 meses, ela ainda mama em você, como que você vai fazer isso? Você não tem dó? Ou então, assim, você precisa mesmo ir trabalhar? Será que seu marido não consegue resolver, né? Tipo assim. E era um desejo meu, e naquele momento foi muito doloroso e tudo mais, mas eu acho que é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito, assim, em outras situações. Quando, por exemplo, a Marina pega o meu crachá e põe no pescoço, quando no dia da profissão na escola ela escolhe representar a minha, sabe? Então, ela fala que você trabalha com o quê? Legal. Ela fala... Hoje ela não sabe, né? Há um tempo atrás, a mamãe trabalha no Cicobi Kedivai, ela falava. E aí, quando ela ia cantar Dorme, Nenê, nananã, ela falava assim, papai foi pra roça, mamãe pra Kedivai. Muito bom. Essa era a música de Niné lá em casa, assim, durante bastante tempo. E aí, depois, quando eu mudo, né, toda a minha realidade e tudo mais, ela já não entende o que eu faço, né, e aí ela fala que a mamãe tá fazendo reunião no computador, entendeu? Com os amigos dela. E tipo, esse é o meu trabalho. Que da cabeça dela é a coisa mais legal do mundo, né? Hoje em dia eu faço reunião no computador com os meus amigos, sabe? É isso, meu trabalho na cabecinha dela. E Nath, assim, eu queria voltar, né, nessa temática que tem total relação com o que a gente fala dentro do facilitador, de desenvolver habilidades e tudo mais. No começo, você entendeu que na sua carreira você desenvolveu essa capacidade de articulação, de curiosidade, né, de sempre querer ir atrás da informação, mesmo não tendo uma fonte mais sólida ali, mas você ir atrás. E agora, tipo assim, nessa fase enquanto mãe, assim, o que essa nova fase sua te ensinou e te desenvolveu, te preparou outras habilidades também que te ajudam? E aí falar um pouquinho também da sua realidade hoje, né? O que você tá fazendo hoje, mas o quanto essas coisas conversam hoje, assim, sabe? Tipo assim, se tornou essa mãe, né, pra Marina e tudo mais, mas isso provavelmente te ajudou também. O que você achou que poderia ser um empecilho, acabou podendo ser um acelerador, vamos dizer assim, da sua carreira. Como é que é essa relação pra você? Com toda certeza. A gente é uma pessoa antes de ter filho e outra depois, e isso é muito claro. E no momento que você se torna, né, você fala, não, agora eu não sou mais sozinha, agora eu tenho mais alguém, então eu preciso ter as coisas muito claras, né? E a Marina me fez ter ainda mais vontade, sabe? E ao longo daquele período, eu me dediquei ainda mais, eu pensava sempre, eu tenho a minha filha aqui e tudo mais, e aí só parou de fazer sentido, sabe? Porque eu via que ela ficava um pouco em segundo plano em função da minha
priorização ali, né, daquela rotina de trabalho e tudo mais. E eu falei, poxa, será que não dá para fazer isso de um jeito diferente? Será que não dá para fazer isso estando mais próxima, né? Será que nesse momento, trabalhando assim, tendo atingido esse cargo e esse salário e essa realidade de vida, eu tô feliz? Não tava, porque não tem como você ser feliz no trabalho, ser realizada no trabalho, ter sucesso no trabalho e não ter isso aqui na sua casa, né? Com a sua família, com a sua filha e tudo mais. E aí que eu tomo a decisão, né, de fazer essa mudança. Eu tive a oportunidade de sair de um trabalho presencial, né, para ir para um trabalho não presencial. E aí, quando isso acontece, para mim, é algo que coloca muito em xeque ali tudo que eu tinha construído. É algo que me fala assim, poxa, será essa a melhor decisão? Será esse o melhor caminho? Mas você vai voltar atrás, né? Você vai retroagir. Você já atingiu aqui um nível de gerência dentro de uma instituição financeira, atuando ali numa frente de negócio e tal, e agora você vai fazer uma outra coisa totalmente diferente, mas tá lá atrás, sabe? E aí é o ego, né? Você tem que abandonar, que deixar de lado. E foi um grande acerto para mim. Eu consigo hoje me ver, né, uma pessoa com outras habilidades, porque em dado momento eu entendi que aquilo não fazia sentido, né? Eu resolvi voltar um pouquinho e desenvolver outras coisas, né? E hoje eu tive que aprender a trabalhar com projetos, cuidar ali de equipes no desenvolvimento tecnológico de sistemas, eu tive que aprender metodologias ágeis, eu tive que aprender a usar inúmeras ferramentas que eu não utilizava, e em meio a tudo isso eu tenho a oportunidade de estar na minha casa, de começar o meu trabalho só depois de ter dado café da manhã, ter feito companhia para minha filha na mesa, ter estado com ela por alguns momentos ali em uma brincadeira, depois, né, conseguir estar com ela de novo no horário de almoço, que era algo que eu quase nunca conseguia fazer, conseguir levar a minha filha na escola várias vezes, depois conseguir em alguns dias buscá-la na escola, né, a depender da minha agenda. Então, assim, a mudança que aconteceu me trouxe algo que me custaria muito caro, de repente, sabe? E aí, pra mim, não fazia sentido continuar naquele ritmo e achando que eu só teria sucesso ali, né? Eu tive que colocar tudo em risco. Quando eu aceitei a oportunidade desse meu novo trabalho, eu pensava, poxa, mas é presencial e está nesse momento num formato não presencial em função de pandemia. Eu não sei se vai ser assim pra sempre. E aí, se não for mais? E se eles resolverem que as pessoas vão voltar a trabalhar no seu ponto físico? É Brasília a sede da minha nova empresa. E aí, né? Como que eu vou para Brasília? Eu já sabia que eu não ia. Mas eu me coloquei à disposição, né? Eu estive disposta a correr o risco, a pagar para ver. Falei, não, vamos ver o que vai dar, né? Se não der, não tem problema para mim começar de novo. Não tem problema eu voltar e procurar um novo trabalho, tentar desenvolver uma outra coisa, sabe? Já fiz isso algumas vezes, exatamente. Então foi isso, sabe? Já ter feito esse caminho que me fez, em todas essas circunstâncias, ter coragem, ter esse impulso, sabe? Essa coisa de, tá tudo bem, se não der certo, eu começo de novo, sabe? Legal. E como é que é pra você, profissional do direito, formado, tá no meio da tecnologia, assim, quais são as principais diferenças? O que isso te deu também de positivo, assim, tipo, acho que de não estar viciada dentro daquele setor, poder trazer novas perspectivas, como é que foi essa relação para você aprender metodologias ágeis, aprender gestão de projetos, aprender a desenvolver um novo produto tecnológico, né? Como é que foi isso? Eu acho que isso enriquece bastante, porque as pessoas que estão mais no desenvolvimento de sistemas, né, equipes de TI em geral e tal, são formadas ali por pessoas que quase nunca precisam de habilidade de comunicação. São pessoas, né, que trabalham também no mesmo formato que eu, como lobos solitários ali, que não tem muito a necessidade, né, de se comunicar, de fazer ali uma gestão de pessoas e etc. Entregar o projeto, boa, né? Você tem que desenvolver, meu amigo. Escreve aí, senta, pega aqui, escreve todos esses códigos e tudo mais. Eu falo que a gente subestima muito o trabalho do cara da tecnologia, que a gente pensa às vezes que é um pingo de solda. Eu chego lá e falo assim, tem que pôr esse campo aqui, ó. E eu acho que é um apertar um parafuso. Galera de TI vendo isso vai ficar... mas assim, pra gente parece algo muito simples e pra eles é algo muito complexo. E eu imagino que são profissionais que precisam trabalhar num nível de concentração muito alto e tudo mais. Então,
deve ter sido desafiador para eles também receber uma pessoa tão diferente no meio deles, né? Diferente do perfil deles, que é a pessoa que quer falar, quer se comunicar, pessoa que quer, de alguma forma, equilibrar, fazer reunião, quer conversar e tudo mais, isso. Então, assim, eu acho que para mim houve um ganho muito grande nesse sentido de me transformar ali numa profissional mais analítica também, né? Mais técnica, mais analítica. E para eles talvez tenha contribuído de alguma forma para se tornarem um pouco mais comunicadores, né? Um pouco mais abertos a essa conversa e tudo mais. Mas assim, foi um desafio muito grande para mim isso, de choque de perfil mesmo, né? De realidade, assim, de como que ele leva o dia de trabalho, como que eu tava levando o meu. E a outra que também foi muito desafiadora foi realmente conhecer, né, todas as ferramentas, porque em cada CNPJ, né, tem uma metodologia ali, tem uma ferramenta, né, tem um sistema. No meu caso, eu já estava adaptada ao sistema, eu já estava adaptada a boa parte, né, do dia a dia ali, mas tinha muita coisa nova, né, e coisas que eu tive que aprender e aprender mais velha, né, eu não tenho mais a neuroplasticidade, né, de antes, então, assim, foi desafiador, mas com certeza, se eu retornasse hoje, né, para aquele mesmo ponto de onde eu saí para chegar ali, eu estaria melhor, assim, eu acho que foi muito positivo para mim. Eu escutei de um mentor esses dias, o que a gente precisa para ser um bom profissional e tal. Aí eu gosto muito desse tipo de pessoa, que falou, calma, respira, fica tranquilo. E aí ele falou uma coisa que é óbvia, mas que me deu um clique. Assim, ele falou, primeiro, seja uma boa pessoa. Sim. Seja um bom ser humano, o profissional vem junto. Eu sempre falo isso, tipo assim, nada me deixa mais aflito do que falhar como ser humano, sabe? Sim. Do que falhar como pessoa, assim. E aí eu vou contar uma história muito rapidinha, juro, e eu vou dispor um pouco. Porque, tipo assim, o que a gente construiu nesses últimos 3 anos que a gente se conhece foi uma ótima relação. Que automaticamente também é uma relação boa profissionalmente. Mas a gente virou parceiro, virou amigo. Sim. E aí em 2021, finalzinho do ano, a gente tava saindo de pandemia, né? Tipo, tava saindo de um momento super difícil. A gente fez vários trabalhos juntos naquele ano e tal. E a gente tinha ficado muito próximo, né? Eu, você, Tom, Matheus. Eu e você particularmente, bastante. E aí eu tava em casa um dia assim, tipo, de boa mesmo. Tava no finalzinho do ano já. Aí meu telefone tocou num número que eu não tinha salvo, porque eu tenho esse hábito, eu não salvo o número das pessoas. E não tem relação nenhuma com o carinha. Não tem, é só um hábito. Aí, tipo, não tinha salvado o número, aí, tipo, aí me ligando. Aí eu atendi, falei, oi. E eu já tava, tipo, sabe, pijama, já tava pronto pra férias. Aí era a Natália. Ela falou assim, onde você tá? Eu falei, eu tô em casa. Falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tá absolutamente nada. Falou, eu tô passando aí pra te deixar um presente. Tava pertinho do meu aniversário. Aí ela passou lá em casa. Eu já tava morando na casa que eu moro hoje. Aí ela passou lá em casa, passou ela e o Matheus. Eles estavam de carro, acho que vocês estavam saindo do trabalho também, se não me engano, era finzinho de tarde. E ela tava com uma camiseta, que é uma camiseta que eu uso direto, tava com ela agora até, né? Tava com ela por baixo. Que é aquela mais amor, por favor. E isso, tipo assim, tem uma relação direta com o quanto você se preocupa com as relações que você constrói. Isso é só um símbolo, óbvio, você deve ter feito isso várias vezes na sua vida. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque além da iniciativa, né, da atitude que eu falei lá no início, pra mim uma outra qualidade maravilhosa que você tem é, você consegue ter os seus resultados lá de bilhões e tal, que são verdadeiros, inclusive, que você consegue atingir com as coisas que você faz. Mas tem uma coisa pra mim que é muito mais valiosa do que isso, que é tipo assim, você tá muito preocupado em ser boa para as pessoas que você gosta, que você confia, que você se apega. Faz sentido? Faz, Eu acho que é o mínimo, sabe? Tornar o ambiente melhor, tornar o dia das pessoas com quem você convive melhor, né? Entregar um pouco do que você tem para as pessoas e acho que isso é meu mesmo. Eu sempre fui uma pessoa carinhosa, sempre fui uma pessoa amorosa, preocupada, sabe? Com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que estão no meu entorno e até as que eu não gosto, assim, eu passo perto e falo, melhore, sabe? Até as que eu não gosto muito, eu falo, melhore. Melhora pro ano que vem, a gente não tem que brigar de novo. Tipo melhora como ser humano. Então é isso, acho que de entregar o seu melhor sempre, diariamente para as pessoas, sabe? Ter um olhar bondoso mesmo, independente das falhas, dos erros. É uma pessoa que você vai conviver, uma pessoa que vai passar boa parte do dia com você. Então é muito importante que essa relação exista e que ela seja boa, né? Seja produtiva, que haja esse vínculo de confiança e tudo mais. Então eu nunca tive dificuldade de me relacionar, sabe? Com as pessoas. Eu posso ter aí
pessoas que me olham torto, que não gostam muito de mim, não sei, sabe? Acho que nesse caminho todo, né, que eu tracei, isso é muito comum. É natural. É natural. Tem muita gente que não conhece a minha história, não sabe de onde eu vim. No meu ambiente de trabalho ali, eu já ouvi coisas do tipo, mas acabou de chegar e já está sendo promovida. Mas eu tô aqui há 10 anos e não tive essa oportunidade, né? Então tem muito disso, de as pessoas te olharem, não entenderem por que você tá ali, o que aconteceu, qual que é o teu caminho, não sabem, né? E às vezes são maldosas nesse sentido. E eu prefiro o contrário, assim, sabe? Eu não me importo com o que vão pensar, com o que vão falar. E prefiro entregar o meu melhor sempre para as pessoas. E eu acho que isso, para mim, é o que faz sentido, assim, é o que vale dessa vida, sabe? Se um dia eu fechar os olhos e alguém olhar pra mim e falar assim, nossa, aquela menina era gente boa, sabe? Tá tudo certo, sabe? Já tá bom, assim. Tipo, não precisam me reconhecer enquanto profissional, não precisam me reconhecer enquanto, sei lá, mãe, enquanto família, nada disso. Pra mim tá tudo bem, sabe? Eu só não quero que as pessoas falem que eu fui uma pessoa ruim, que fui uma pessoa que prejudicou outras pessoas, que fui uma pessoa que não tive caráter. Então isso vem muito da minha criação, do meu berço mesmo. Eu sempre ouvi muito em casa, né, a importância disso. E acho que sou assim porque entendi pra mim que era a melhor forma, sabe, de conduzir as coisas. E no momento do seu presente, né, foi porque pra mim realmente eu queria compartilhar com você ali, deixar claro, né, o meu carinho, o quanto você foi importante na minha estrada, o quanto você me ensinou, o quanto eu pude aprender só de estar perto, sabe, só de sentar na mesma mesa, só de trocar uma ideia, assim, pra mim sempre foi muito rico, muito produtivo e era assim, valeu, sabe? Obrigada. Isso é muito raro. Você acha que não, mas é muito raro. O que é legado pra você? Que legado que você quer deixar? Cara, eu quero deixar exemplo pra minha filha. Eu quero deixar para pessoas que eu gosto, que eu amo, assim, que são próximas a mim, experiências como essa, assim, de que elas tenham sido agraciadas, sei lá, com um presente, que elas tenham tido um abraço, uma mão estendida, que eu possa ter em algum momento da vida dela contribuído de alguma forma, sabe? Que em algum momento ela possa olhar e falar assim, nossa, essa camiseta aqui, ó, que tá aqui comigo, foi a Natália que me deu, sabe? Eu acho que é isso que faz sentido pra mim, isso pra mim é legado. Eu não tenho pretensão nenhuma de acumular patrimônio, eu não quero ser uma pessoa que vai deixar aí pra trás, sabe? Bens materiais e etc. Não é muito a minha vibe, sabe? Acumular coisas, assim. Acumular momentos, acumular experiências, acumular vivências mesmo e principalmente pessoas, né? Pessoas que eu considere melhores que eu mesma, com toda certeza. Acho que é isso, o meu legado, talvez. Muito bom. Nath, fazer uma pergunta relacionada. Você teve, tipo, pela história que você vem contando, você teve muitas transições de carreira ao longo desse tempo, acabou de passar por uma novamente. E esse é um papel nosso. Ela me também. mandou a CLT digital dela, tem, sei lá, 5 páginas de PDF, assim. Dicionário. Tipo, esse é um papel nosso também aqui dentro do Facilitadores, né? De ajudar as pessoas a poder fazer essas transições de carreira de alguma forma. A gente ajuda isso oferecendo novas metodologias, novas formas de resolver problemas, mas também muito com exemplos, assim, como o seu, assim. Então, o que você pode dar de dica para quem tá buscando ou quer buscar? Você já deu uma muito valiosa, que eu acho que é essa de, tipo assim, já começar a trabalhar com aquilo que você quer antes de receber a oportunidade. Mas se você hoje, né, a Natália de hoje, tivesse que dar uma dica pra Natália de, sei lá, 10 anos atrás, que tava fazendo um monte de transição, quais seriam as dicas para fazer uma transição mais efetiva? Eu não digo nem mais tranquilo, porque eu acho que nunca vai ser tranquilo, mas tipo assim, você ter apostado, velho, não, eu vou dar um passo para trás na minha carreira, que agora eu vou sair de um cargo de gerência, vou para um cargo de analista, acho que foi, mas isso vai me dar tal coisa. É lógico que teve motivos específicos, mas tipo, como você faz isso com segurança, pelo menos convicção, que eu acho que segurança não, mas convicção, assim, ó, vai dar certo. O que tem pra você? Eu assim? acho que ser inquieto. Olha sempre pro lado, vê o que tá acontecendo, busca entender o que as pessoas estão fazendo, procure aprender um pouco mais daquilo que você não faz, né? Acho que hoje é fácil entregar o básico. A maioria das pessoas quer zona de conforto, né? Tá tudo bem, cheguei aqui, tô ganhando esse salário, já tá tudo certo, vou parar por aqui mesmo.
Pra mim, isso nunca funcionou. Sempre foi inquietude mesmo, assim. Sempre foi, vamos correr atrás. O que eu ainda não sei fazer? Poxa, isso aqui vou aprender. Então, essa coisa de ser curioso, de ser inquieto, de gostar de aprender. O básico é o básico, né? Isso todo mundo vai entregar, que é ser comprometido, chegar na hora, tá bem vestido, com a sua armadura lustrada, que eu acho que isso faz muito sentido. A gente se comunica muito também, né? De outras formas, né? Não é só a comunicação verbal e tal. Então, assim, tem muito dessa comunicação aqui também. Então, cuide disso, sabe? Lustre sua armadura mesmo. Acorde todos os dias de manhã mostrando para as pessoas o quanto você tem vontade, o quanto você quer aquilo, o quanto você tá feliz ali. E busque aprender, assim. A minha trajetória, acho que teve muito isso, que eu falei realmente, de sempre assumir mais responsabilidades do que o meu cargo realmente me exigia. Então, eu trabalhava ali como uma analista de negócios, mas se o meu chefe, em determinado momento, me pedisse para ir representá-lo numa visita, numa reunião, sei lá, eu estava pronta. Eu sabia o que eu tinha que fazer, sabe? Então, isso de fazer a leitura do ambiente, saber o que você pode fazer, entender o que você tem que aprender é fundamental. E para mim, né, nessa minha transição, o que aconteceu foi que eu tive uma oportunidade em função de alguém já conhecer o meu trabalho. Então, alguém já conhecia o meu trabalho, sabia o que eu estava desempenhando e falou assim, poxa, bota ela num GT aqui, que a gente precisa da contribuição dela. Então, eu recebi um convite para participar de um grupo de trabalho, né, no Banco Sicoob, no sistema. E aí, quando eu fui participar desse grupo de trabalho, eu estava ali, sempre prestando atenção em tudo. Disponível. E de uma forma muito inquieta, né? Mas por que isso? Mas e se fizesse assim, né? E o meu nível de participação fez com que eles entendessem que talvez naquele grupo de, sei lá, 12 pessoas, naquele GT, eu fosse a que podia contribuir, porque, no mínimo, eu estava muito interessada, né? E aí, à medida que eu contribuía, e eles pensaram na estruturação sistêmica do projeto e tudo mais, alguém lembrou de mim. Por quê? Porque eu estava em evidência. Então, estar em evidência, estar em rodas, sabe, de conversa importantes. Você chegou num lugar, no mínimo, você vai conhecer as pessoas, ser simpático, educado, conhecer as pessoas, tentar trocar contatos, né? Tentar fazer uma rede, né, de relacionamentos ali. E sempre vai ter alguém que vai te indicar, que vai lembrar de você, que vai pensar que você pode, de alguma forma, né, tá ali, contribuir. Tô aqui hoje, assim, vocês lembraram de mim por algum motivo. Eu tô há 2 anos quase trabalhando dentro de casa, no meu escritório. A gente não se vê há 2 anos. A gente não se vê há 2 anos. Quando a gente trocou uma mensagem no WhatsApp, eu vi que a gente tava, sei lá, quase 2 anos sem se falar ali, só com reações, né? No Instagram. E ainda assim, vocês lembraram de mim de alguma forma, né? Talvez em função de, em momentos que a gente esteve junto, eu ter mostrado, né, a minha vontade, o que eu fazia, como eu fazia e etc. Então, isso pra mim é o que eu posso deixar de dica. Dica é meio pretencioso, né? Parece que eu tô fazendo algo certo. Mas, assim, deixar isso para as pessoas, né, como um aprendizado, assim. E ela tava, não sei o que eu vou falar. Eu tenho uma coisa para contribuir. Nossa, eu ficaria aqui até a tarde, tranquilamente. Muito foda. Mas, assim, é muito importante, né, que a gente tenha pessoas assim também por perto, né? Pessoas que são melhores que você, pessoas que podem te ensinar e pessoas que podem também te encorajar, né? Eu lembro quando eu fui fazer essa virada aí, né? Quando eu fui tomar a decisão. Você me contou. Eu falei com você e tudo mais, e eu falei com outras pessoas, e algumas das pessoas me disseram, Natália, o trabalho é um meio que você tem de ganhar a grana que vai te ajudar a realizar outras coisas, e inclusive coisas de âmbito pessoal. E isso vai ser importante para sua vida pessoal nesse momento, e encare como o trabalho que vai te dar essa grana para conseguir fazer o que precisa ser feito, né? E para mim, nunca foi assim, né? Nunca foi assim tão prático, nunca foi só o dinheiro, nunca foi nesse sentido. Precisei me reencontrar ali nas minhas atividades, precisei lidar com essa falta, né, das pessoas em volta, trabalhando sozinha, num escritório em casa e tudo mais. E, assim, fui muito feliz e realizada de ver que o que eu estava fazendo era algo que ia chegar, né, em outros lugares, em outras cooperativas do sistema e tudo mais. Então, eu saio de uma cooperativa, vou para
para o Banco Sicoob, né, que é onde é desenvolvido tudo aquilo que chega nessas cooperativas, tem a oportunidade de desenvolver algo, lançar esse produto, e isso hoje está grande, as cooperativas do Brasil todo estão acessando. É um produto de crédito que é importantíssimo para pequenos produtores rurais, principalmente, né? Um novo mecanismo de financiamento da cadeia do agronegócio e tudo mais. Então, assim, entender e encontrar a importância das coisas que a gente faz também, né? Aquela coisa de, o propósito e tudo mais, isso tá meio clichêzão, assim, já, né? Todo mundo fala de, meu propósito e tal. Não sei exatamente qual é o meu propósito, mas eu gostaria de continuar aprendendo a fazer coisas que possam ser coisas que impactam a vida de inúmeras pessoas, né? Que estão espalhadas hoje pelo Brasil todo. Então, eu saí de uma realidade, de uma região, né? Que eu tinha aqui uma área de atuação que atingia, 27 municípios, para uma atuação e uma frente, né? Num trabalho que hoje impacta inúmeras outras pessoas, que está a nível, né, nacional e tudo mais. Então isso me orgulha, isso me deixa feliz. Posso dizer aí que eu tenho um legado no Sicoob, né, que eu fiz alguma coisa. Não, imagina. Mas enfim, né. Muito massa, muito massa. Muito foda. Mais um episódio muito, muito foda, assim. Eu acho que toda vez que a gente senta aqui, né, é uma aula que a gente tá tendo, não foi diferente. A gente teve duas hoje, inclusive, né, duas aulas. Eu acho que é muito bom, assim, poder ouvir e, tipo, ir fazendo meio que esses checkpoints, assim, em relação à carreira de pessoas que a gente admira, né? Então, a gente já te conhece há algum tempo, assim, e vê que, tipo, não que a gente tem certeza que vai acontecer a evolução, né? Mas o quanto a sua evolução também nos impacta em relação aos aprendizados que você traz pra gente. Então, eu fico muito feliz mesmo de te receber. E é isso, não sei se você quer deixar uma mensagem final, uma resposta, algo que você queira falar, um convite pra uma resenha, suas redes sociais, o seu Pix, né? As pessoas te contratarem para alguma coisa, então não sei. O meu Pix é ótimo, tô aceitando. Eu acho que é agradecer mesmo, dizer que eu tô aí, como você disse, eu sou disponível, eu tô à disposição. Qualquer necessidade, qualquer coisa que eu possa contribuir, qualquer outra participação, enfim, né? Ou conversas aleatórias mesmo, adoro conversas aleatórias. Você falou que podia ter acontecido no boteco, realmente. Poderia, facilmente, adoro, gosto de uma cervejinha também. A gente ia ter devagar para outros lugares, mas... Exatamente. Então, assim, agradecer muito, dizer que eu fico totalmente aí disponível. Você já falou minha arroba no começo, minha arroba é única, vão com certeza me encontrar para conversar. Iaiá, né? Na ponto Iaiá. Sabe por que o Iaiá? Por quê? Iaiá, ioiô da música? Não sei por quê. Nem eu sei, tô querendo a indicação do Instagram, eu achei que vocês iam falar algo bacana. Então eu falei, é por isso. Mentira, tô brincando, não é por nada. É só uma sugestão e aí deu certo. Ficou muito bom, gostei, eu gosto muito do seu amor. É isso. Obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui, acompanhou. De novo, né, fazer a parte blogueira, se inscreva no canal. Clique no sininho para ativar as notificações para receber. Cada 15 dias aí a gente está tentando manter essa frequência de trazer um novo convidado aqui ou uma nova convidada para poder agregar valor. Temos aí, provavelmente a gente vai te convidar para algo dentro da nossa plataforma também, né, do Facilitadores, a nossa rede social, @Facilitadores de Inovação, tá essa imagenzinha aqui no perfil. Só seguir lá, estamos no Spotify e no YouTube. Tamo junto em tudo quanto é canto que é possível a tecnologia nos permitir. Até mais. Tamo junto. Valeu.